Se você, assim como eu, era viciado na programação da TV Cultura, pelo menos uma vez durante a sua infância você deve ter se deparado com esse desenho chamado Dango Balango. E se isso aconteceu, de duas uma: ou você mudou de canal, ou você sentou e assistiu. Independente da sua resposta, tendo você visto ou não essa pérola, no vídeo de hoje eu irei falar das bizarrices desse desenho e de algumas coisas que você só entende quando cresce um pouquinho. Dango Balango foi um programa infantil que foi produzido pela Rede Minas e exibido em rede nacional pela TV Cultura, cujo enredo narrava as aventuras dos personagens Joduca, Sdruvis, Druzila e seus amigos. Os episódios eram orientados por uma história-tema e tinham quadros produzidos pelas próprias crianças que assistiam o desenho, assim fazendo com que as mesmas se sentissem dentro da história. Ok, falando desse jeito parece sim ser algo legal, porém também parece ser um programa comum sem muito a oferecer. Mas é aí que você se engana, meu querido, porque as bizarrices desse desenho não esperavam nem mesmo o episódio começar e já aconteciam dentro da própria abertura. Dango balango, saramango tango. Dango balango, balango dango. Pescoço de cobra, bunda de calango. Dango balango, balango dango. A música de abertura do Dango Balango não é uma coisa muito fácil de esquecer. É aquele tipo de música chiclete, sabe? Que você só precisa ouvir uma vez pra ficar cantando pelo resto do seu dia. E quando criança, você não para pra tentar entender o que está cantando, você só continua. E é aí que tá. A letra dessa música descreve uma criatura misteriosa que, de acordo com os versos, teria pescoço de cobra, bunda de calango, focinho de fada, cara de monstrengo, cara de minhoca e mão de pernilongo. E aí você fica... Mas que porra de criatura é essa, cara? Pois é, ninguém sabe. Mas se imagina que ela seja o Dango Balango. Afinal, essas palavras são repetidas ao longo de toda a canção. Em outra parte da canção é dito: a macacada grita, que música esquisita, evidenciando ainda mais toda a esquisitice dessa canção. E basicamente essa é a proposta principal do desenho, não ter nenhum compromisso em fazer sentido. Em alguns episódios, por exemplo, os personagens principais simplesmente somem no final e depois nos próximos eles voltam como se nada tivesse acontecido, enfim. É basicamente disso que a gente tá falando. O desenho contava com inúmeros personagens e um deles era chamado de Capa, o malévolo vilão que sempre interferia nos planos dos outros personagens. Porém, apesar das bizarrices desse vilão, ele nunca foi um personagem que me deu muito medo. O único que realmente me assustava era um palhaço chamado Charada. A grande questão sobre esse personagem que sempre me assustou foi o fato dele mudar constantemente de aparência. Antes dele obter essa forma mais infantil, que foi a mais utilizada ao longo das temporadas, durante os primeiros episódios ele mudava constantemente de aparência. Era como se a cada 3 episódios ele trocava de rosto. E como ele era um personagem que tinha o único intuito de aparecer do nada e lançar uma charada, você já imagina a confusão que isso pode dar na cabeça de uma criança. O maluco aparece do nada, toda vez com um rosto diferente, e ainda lançando perguntinha. Ah, meu amigo, mas eu não confio nem aqui e nem na China. Só pra você ver que eu tenho razão e não tô louco, eu não tô louco. Durante o terceiro episódio do desenho, o Joduca e os Sdruvis por algum motivo acabam se perdendo no meio de um cemitério. Sério, eu acho que não tinha nenhum lugar melhor pra eles se perderem do que esse. E pra surpresa de absolutamente ninguém, o Charada aparece lá no meio. Só que dessa vez ele não estava como de costume, ele estava se comportando estranho e até os personagens reconhecem isso. E pra piorar ainda mais a situação, ele brota do chão do cemitério em meio a muita fumaça, com essa cara bizarra, olhando diretamente para o público. Vai dizer que eu não tenho razão em ter medo disso aí. No final, ele diz para o Joduca e para os Sdruvis que se eles quisessem saber a resposta da sua charada, eles teriam que voltar para aquele mesmo cemitério meia-noite. É claro que os idiotas apareceram lá, a curiosidade foi maior. O interessante aqui é que, como eu já disse, os personagens estranharam essa atitude dele, e eles até dizem: nossa, ele era tão alegrinho, o que será que aconteceu? Dentro do programa havia também o quadro Histórias de Arrepiar. E meu amigo, muitas vezes nesse quadro tinham histórias mais terríveis que as lendas urbanas do Gugu.
Só pra você ter uma ideia, em um dos episódios é narrada a história de uma mulher que fez um cozido para o seu marido utilizando a carne de um defunto que havia acabado de ser enterrado. Como já era noite, os dois comeram o cozido e foram dormir. Porém, durante a madrugada, a mulher acordou subitamente com uma voz dizendo que veio buscar o que era dele. A moça tentou acordar o seu marido, mas o mesmo estava dormindo como pedra, em um sono tão pesado que era quase como se estivesse morto. No final da história, a moça é puxada de sua cama e levada, e ninguém nunca mais ouviu falar sobre ela na cidade. Sim, meu amigo, eu tô falando de canibalismo envolvendo gente morta passando às 2 da tarde na sua televisão. Eu peço até desculpas pelas lacunas nessa história, porque de fato eu só contei o que eu consegui me lembrar. Eu até tentei encontrar esse episódio na internet, mas por algum motivo as únicas temporadas do Dango Balango que são mais fáceis de serem achadas são a 3ª e a 4ª. O que não faz o menor sentido, né? Já que a 1ª e a 2ª temporada tem 26 episódios cada uma. E coincidentemente, são as temporadas mais bizarras do desenho. E caso você ainda duvide que essa história realmente aconteceu, você vai continuar duvidando, porque infelizmente eu não tenho como provar. Porque como eu disse, eu não consegui encontrar o episódio. Porém, se você pesquisar aqui no YouTube mesmo, Dango Balango Histórias de Arrepiar, você vai encontrar algumas histórias tão bizarras quanto essa. E o interessante é que no momento em que essas histórias são contadas, sempre temos esses uns bizarros na cara dos narradores. Coisa medonha mesmo, tem nem o que falar, é pra botar medo nas crianças mesmo, cara. Enfim, de uma forma ou de outra, mesmo Dango Balango não possuindo muita continuidade e sendo um desenho repleto de bizarrices, esse foi um programa que marcou muito a infância de muita gente, inclusive a minha, e eu queria muito listar as bizarrices dele em um vídeo. E agora, como o canal aborda a cultura pop em geral, incluindo desenhos, eu não poderia de maneira nenhuma perder a oportunidade de falar dele. E eu espero que vocês tenham curtido. E se curtiram, deixa o seu like aí embaixo para fortalecer o canal e ajudar a impulsionar esse vídeo para mais pessoas. E claro, se este é o primeiro vídeo que você está vendo aqui, não se esqueça de se inscrever para não perder mais vídeos incríveis como esse. Não pare a sua jornada por aqui, continue no Blackout. E para isso, eu estou deixando outros 2 vídeos muito legais aqui embaixo. O primeiro, em especial, foi o vídeo onde eu listei os 7 melhores desenhos da TV Cultura. Clica aí que eu garanto que você não vai se arrepender.